Shabbat Shalom, pessoal. Eu sou o Alexandre Srabotniak. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Israel no Caminho, agradecendo a tua presença, agradecendo que você permitiu que a gente estivesse agora junto com você, com a sua família, para ouvir um pouquinho a discussão de uma paraxá muito, muito, muito especial. E eu tenho comigo uma pessoa muito amada, minha esposa, Wanda Srabotniak. Shabbat Shalom, Wanda. Shabbat Shalom, Alexandre, Shabbat Shalom, ouvintes. E realmente, o que o Alexandre falou é um pouquinho daquilo que a gente sabe que entre no nosso coração. Como entrou um dia, que entre também para todo mundo. É isso aí, isso aí. E a paraxá da semana chama-se Pekudei. Pekudei significa enumeração, né? Eu estou contando números, estou contando o que aconteceu. É isso que eu estou fazendo. Ela é a 23ª paraxá do ano. E ela começa a partir da Torá, está em Shemot, Êxodos, do 38, 21 ao 40, 38, são os últimos capítulos do livro do Êxodos. A Haftará, 1 Reis 7, 51 até 8, 21. A Brit Hadashah, 2 Coríntios 9, do 6 ao 11. E os Tefilim, os Salmos, Salmo 45. Muito, muito, muito bom. E tanta coisa acontece na nossa vida, tanta coisa aconteceu na vida do povo de Israel. E essa paraxá, ela é muito especial porque você está dando um desfecho do que é o livro do Êxodo. No livro do Êxodo, a gente não tem precisamente a duração dele, mas ele conta pelo menos os 81 anos da história do povo de Israel, ou seja, até um ano depois da saída do Egito. Essa é a parte que o livro do Êxodo analisa, que ele conta, que ele vai falando como Deus vem intervindo na maneira do povo de Israel. E é fantástica essa história. E se a gente fizer um retrospecto, o livro de Gênesis, né, ele termina com o povo muito bem lá no Egito. Na verdade, tinha uma fome imensa, se vocês estão lembrados. Daniel, José acabou sendo, na verdade, iluminado por Deus, contando para Faraó qual era o plano de Deus, e Faraó colocou ele no poder. E assim, aos poucos, os filhos os filhos de Israel, os filhos de Jacó, foram trazidos para o Egito. E chegaram muito bem lá e viveram muito bem. Eles tinham riquezas, mas Faraó deu o melhor lugar para eles. E isso foi fantástico. Eles chegaram lá em 70 pessoas. 70 pessoas naquela época. Passaram-se muitos anos, eu diria a você que passaram quase 350 anos para que começasse a história no livro do Êxodo. E agora que a gente está no fim do livro do Êxodo, ele está falando do primeiro dia do segundo ano. Ele está falando o quê? O segundo ano significa o começo do ano depois que eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito no dia 14 do primeiro ano e agora estamos entrando na época do segundo ano, primeiro dia do segundo ano. E eu acho que é um bom momento de prestar contas, e foi isso que Moisés acabou fazendo, né? E ele começou falando das coisas que foram dadas para eles. Na verdade, foram dadas por Deus anteriormente para que eles pudessem estar fazendo isso agora. Wanda, você estava falando para mim que você ficou impressionada com os detalhes do cuidado de Deus com o povo de Israel. Você quer falar um pouquinho sobre isso? É verdade. Que coisa mais maravilhosa.
conhecer primeiro a um Deus que quer o melhor para nós. Ele quer sempre o melhor. Ele dá vitória, ele dá sabedoria, ele dá tudo, desde que a gente abre o coração. E no Êxodo 38, a gente vê como o nosso Deus é detalhista, que coisa mais linda. Então, para fazer o templo, ele usa metais preciosos. A presença de Deus, onde estava guardado as duas placas de pedra, é mantida no lugar. Moisés mandou fazer a lista e lá foi tudo preparado pelos levitas, por Itamar, filho do sacerdote de Arão. É tudo cheio de detalhes. Ele escolheu o filho de Aizamaque, que chama Aoliabe. Ele é da tribo de Dan. Olha que coisa linda. Ele era gravador, desenhista, tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelho. As roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo, também era tudo planejado. Então, nosso Deus, além de ser planejar, dar sabedoria, ele escolhe sempre o melhor, desde que a gente abre o coração. E assim ele fica no nosso coração. Ele é lindo, lindo, ele é maravilhoso. Nós temos que se apropriar disso para poder seguir. Sempre foi difícil, não foi fácil para os judeus saírem de uma terra que era deles, foram para o Egito porque estava com fome, e de repente eles aumentaram de número de pessoas, mas Deus estava sempre com eles. Nós temos que entender que Ele está junto com a gente agora também, e Ele quer o melhor para nós. Então, vamos abrir sempre, sempre o coração. E a gente vê, assim, os detalhes de tudo que Ele faz. O ouro, não era o ouro que Ele trouxe de uma mina, não, Ele juntou as pessoas para trazerem ouro. Como nós precisamos se juntar hoje, não é, Alexandre? Para estar junto com as pessoas que estão entendendo. Nós temos que ter uma união. E isso realmente é muito bonito. E sempre, sempre fazendo o melhor. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. Assim, depois de um ano que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Em todas as viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite via um fogo queimando em cima dela. Quer dizer, nem de dia nem de noite a presença de Deus não estava longe, estava sempre perto. É isso que a gente tem que sentir no coração. Ele está aqui, ele está dentro de nós. Certo, Alexandre? Pois é, ó, você falou em coração, deixa eu botar uns coraçõezinhos aqui. O, o impressionante, como você falou, Wanda, é que Deus é um Deus de detalhes. E não é qualquer detalhe. Deus quer o melhor. Deus quer o melhor de nós e Deus dá o melhor para nós. É duas mãos de direção. Eu acho que isso que a gente precisa entender. Tem muita gente que se lamenta. Se você pensar bem, a história no Êxodo mostra o tempo todo o povo judeu se lamentando, né? Vamos prestar contas, hein? O tempo todo o povo judeu se lamentando, dizendo: Ah, como era melhor antes, ah, como era bom os melões, ah, tinha peixe fresco, ah. Só que Deus está cuidando de um povo, ele tirou o povo da escravidão. Essa é uma coisa importante. Deus tirou o povo da escravidão, da, de trabalho duro, e ele colocou esse povo caminhando para assumir uma terra que Deus escolheu, e não é qualquer terra, Deus escolheu a melhor terra, a terra que Deus escolheu era o máximo de terra que poderia ser. Só que, se
continuando na nossa prestação de contas, né? O povo pisou na bola, parou de acreditar em Deus, parou de confiar em Deus, e aí Deus falou assim: ok, vocês querem saber, vocês que saíram da terra do Egito, vocês não vão entrar nessa terra prometida, vão ser seus filhos que vão entrar nessa terra prometida. Vocês vão lutar, vocês vão ter doenças, vocês vão ter uma série de coisas, mas o povo vai entrar na terra prometida. Essa era a promessa de Deus. E durante todo esse livro do Êxodo, ele vai falando: eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Deus de verdade, eu sou o único. E eu exijo coisas de vocês, que vocês não prestem culto a coisas que não são Deus, a objetos. Não, não façam isso. Essa é a exigência de Deus. Isso é um testemunho ao longo de todo o livro do Êxodo, ao longo de todo o livro do Êxodo. E você falou dos detalhes, né, das coisas boas, né? Você falou dos metais. Eu outro dia andei fazendo umas contas, né? Quer dizer, o metal é empregado para fazer. A gente está nesse último pedaço com a inauguração do tabernáculo, né? Aquele templo portátil. Para fazer esse tabernáculo, Deus empregou e o povo deu com generosidade, porque Deus tinha dado para eles lá atrás, agora o povo estava dando com generosidade. Deu 1 tonelada de ouro, deu 3.400 quilos de prata, deu 2.400 quilos de bronze para fazer esse tabernáculo, para fazer esse templo portátil. Isso é muito? Se você fizer as contas, 1 tonelada de ouro, pelo menos quando eu fiz a conta, seria equivalente a 85 milhões de dólares americanos. Bastante, né? Mais do que a Wanda e eu possuímos. Põe você junto nisso, mais do que você junto possuímos. Não temos. Para você ter uma ideia, cada família, dividindo isso por 600 mil homens, né? Cada família deve ter dado algo, em média, como 140 mil dólares para a construção desse tabernáculo. Que coisa majestosa que deve ter sido. Que coisa majestosa. É o tabernáculo, é os utensílios, é toda a preparação. É, se você falar da prata, prata foram cerca de 2,7 milhões de dólares, que daria uns 4.500 dólares por família. Quer dizer, as famílias, em média, deram 150 mil dólares para a construção desse tabernáculo, para a construção desse lugar de encontro com Deus. Elas queriam se encontrar com Deus, só que elas se desviavam. Parece a gente muitas vezes esquece de encontrar com Deus, fala em Deus, e às vezes esquece Deus. A gente lembra quando está num aperto, fala: ai meu Deus, até o ateu que não acredita em Deus fala: ai meu Deus, entendeu? É, a gente tem que lembrar de Deus em todos os momentos, ele está junto conosco, a presença dele está ali, né? A presença dele estava o tempo todo com o povo de Israel, com aquela nuvem, a nuvem iluminava e dava calor durante a noite, porque no deserto é frio, né? E durante o dia ela era uma nuvem que protegia, né? Que com o sol escaldante ela protegia o povo. O cuidado de Deus conosco é algo extraordinário. A gente não percebe muitas vezes, mas Deus está cuidando cada detalhe. E Deus planeja cada detalhe. Deus até planejou a vida de José indo como escravo para o Egito para se tornar depois o segundo em comando, se tornar o primeiro-ministro e salvar o Egito daquela fome imensa que apareceu. Deus fez tudo isso. E ele vive lembrando isso para o povo. No livro do Êxodo, Deus vive lembrando o povo. Ele vivia dizendo: Moisés, fala para eles, Moisés, fala para eles, Moisés, fala para eles. É Deus falando.
E quem escolheu de não falar diretamente com Deus foi o próprio povo, dizendo: não, 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 Moisés, faz o seguinte, você fala para Deus e que depois você conta para a gente. Eu acho que a gente não deve ser assim, né? A gente deve a gente mesmo falar: Deus, olha, eu estou aqui, eu reconheço tudo que o Senhor tem feito por mim, eu reconheço cada detalhe que o Senhor está fazendo. Eu sou grato por cada detalhe da minha vida, por teu cuidado. Às vezes as coisas não estão indo direito, mas tenho certeza que o Senhor tem um motivo para que isso aconteça. E eu não estou falando por minha causa, nem por causa da Wanda, nem. Eu estou falando por causa de cada um de nós. Tem gente que pode estar assistindo e que não acredita. Às vezes, no passado, eu negava a existência de Deus. Hoje, graças a Deus, eu reconheço e agradeço. Mas Deus está cuidando, Deus cuidava de mim quando eu negava a existência dele. E se isso está acontecendo com alguma pessoa que conhece, fala para ela: olha, Deus está cuidando de você, mesmo você negando a presença dele. É algo tão importante. E não parou aí, né? Não parou na época da inauguração do templo, né? No primeiro ano, no primeiro dia do segundo ano, foi quando foi levantado o templo e inaugurado, e Deus cuidou de tudo, até das vestes dos sacerdotes, da consagração e tudo mais. Deus cuidou, tanto que cerca de 500 anos depois, e aí os israelitas já estavam na terra de Israel, os judeus já estavam na terra de Israel. Deus colocou um rei que ele escolheu, que era o rei Davi, né? E o rei Davi teve a vontade de construir um templo fixo, um templo majestoso também fixo. E Um só que, minutinho só, né? Alexandre. Majestoso, por quê? Porque o Davi queria adorar a Deus. Ele entendeu quem é Deus. E É verdade. quando a gente entende quem é o Deus, a gente quer. O que é adorar? Adorar é gratidão, é dizer, Deus, você que me deu tudo isso. E eu acho bonito quando, normalmente, assim, as mulheres que vão na igreja, que querem isso, que querem. Mas imagina um rei que tem todo o poder, toda a sabedoria, ele queria fazer isso justamente para ser grato, para adorar um Deus, porque ele entendeu, ele sabe quem é, e como nós hoje estamos cada vez mais entendendo, porque isso é um processo, é um amadurecimento, como um bebê que não sabe nada, depois vai. Né? Nós também crescemos nessa adoração. E isso eu acho lindo, quando um rei que né, podia mandar e desmandar, ele falou: não, eu quero construir alguma coisa para o meu Deus para ser grato. Eu acho maravilhoso isso. Lindo. É verdade, Wanda, é verdade. E se você olhar lá em Primeiro Reis, no capítulo 8, no versículo 16, é Deus falando assim: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, Israel, o meu povo, aquele povo escolhido de Deus, que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo Israel. E Deus colocou no coração de Davi essa vontade de construir esse templo físico, esse templo majestoso. Ele falou: Davi, você é um homem de guerra. Não, você não vai construir. Quem vai construir é o seu filho, é Salomão. E Salomão construiu, desde o início do governo de Salomão até a inauguração do templo, se passaram 20 anos. 20 anos. E Salomão fez essa inauguração de uma maneira majestosa. Amém. Então, Deus cuida da gente o tempo todo, e Deus escolhe a gente. Ele escolheu a Wanda para alguma coisa, eu para outra coisa, ela para me aguentar, eu, para mim, é uma alegria ter ela, tá? É verdade. É, mas Deus nos escolhe para fazer coisas. Eu acho que isso que é importante. E Deus escolheu salvar toda a humanidade. Deus escolheu mandar o seu filho, Yeshua, que também é Deus, que é parte
do Pai, Filho e Espírito para pagar o preço do meu pecado, o pecado da Wanda, do seu pecado, de cada um de nós. E a gente tem que se agarrar nisso. Se você Amém. não se agarrar nisso, se você não se agarrar no Filho de Deus, em Yeshua, você pode fazer tudo muito lindo, mas depois você vai para o lugar errado. Então, nós temos que fazer a escolha enquanto estamos por aqui. Nos agarrar a Yeshua e na salvação que ele proporcionou. E, Wanda, fala mais alguma coisa sobre o nosso Yeshua, sobre o nosso Deus, Então, que tem feito tanta coisa maravilhosa pela gente. é verdade. E uma coisa que eu achei muito linda no 1 Reis 8:15: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando disse: desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele, mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. É como você falou, são escolhas, e Deus escolhe as pessoas, escolhe os lugares, os reis, os filhos dos reis. Sempre, sempre a gente tem que, para ser escolhida, para ser governada por esse Deus, nós temos que realmente acreditar, senão fica difícil, né? Você e eu, a gente junto faz bem bolado. Se eu não acreditar em você, você também não vai para frente, nem eu vou para frente se eu não acreditar. Imagina Deus, que é todo poderoso, que tem tudo, que dá tudo, que ele, quando a gente vê construção de templo, eu fico de boca aberta dos detalhes, das riquezas, da beleza. Deus é lindo, ele faz tudo lindo, gente, é só abrir o coração. É verdade. Certo. Então, na verdade, você vai falar, bom, ok, Moisés fez uma prestação de contas de tudo o que Deus tinha feito. Na verdade, o próprio Deus fez uma prestação de contas de tudo que ele tinha feito. E ele repete as coisas para a gente, porque ele sabe que tem que tomar lembrol, senão você esquece. Não esqueça as coisas que Deus fez. Ele vai continuar lembrando você, mas faça o possível para não esquecer. Ele fez tanta coisa por você e tem muitos planos o tempo todo por você, por mim, por cada um dos seus familiares. Então, agarre-se nisso, agarre-se no Amém. nosso Deus, no nosso eterno Deus, em Yeshua, para que você tenha uma vida futura, eterna, boa, louvando a Deus o tempo todo. E não sei se a Wanda tem alguma coisa Tenho. Eu nos gosto Salmos sempre, que ela queria falar. então, eu sempre gosto de terminar, se a gente já falou bastante, espero que todo mundo entendeu também, é, é a esperança, né? Porque Deus é maravilhoso, ele fez tudo isso lá atrás, e no Salmo 45:4, coberto de glória, avance para vencer, defendendo a verdade e a justiça. A sua força conquistará grandes vitórias. Mais uma vez, a vitória vem de Deus, não é nós, não é espada, não é nada, é a verdade, é a justiça, e a conquista vem quando a gente enxerga tudo isso, certo? Verdade, é verdade. E você parou, acho que um versículo antes, porque no versículo 6 ele fala: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. A gente tem que ter a certeza de que Deus é justo e Ele está fazendo o melhor por cada um de nós, até mesmo a nossa salvação, através de Yeshua. Então, eu desejo para vocês todos um Shabat de reflexão. Realmente pensem em tudo isso. E pensem, porque às vezes nós também temos que prestar contas das coisas que fazemos. Então, escolha um momento certo para prestar contas das coisas que você faz para a tua família,
para os teus amigos, na empresa em que você trabalha. Eu acho que isso é muito importante. Amém. Então, desejamos a todos um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, com muito Shalom. O mundo está terrível, mas a gente entrega tudo na mão de um Deus Todo-Poderoso, que ama a gente, que quer o melhor para a gente. Se Também. Ele fez um tabernáculo lindo, é tudo para nós. E esse tabernáculo está aqui, no coração de cada um. Hoje está, ele está E que conosco. Deus acompanhe todos e dê realmente um ótimo Shabbat para todos. Isso aí. Shabbat Shalom, pessoal. Tchau.